segue caminhando nas lutas e nas provas. A igreja segue caminhando. Cumprimento a todos com a graça e a paz do Senhor. Vamos nesse instante orar ao Senhor, adorar ao Senhor, cantar e ouvir a sua palavra nesse culto. Você é bem-vindo a adorar ao Senhor conosco. Você que é membro da Congregação Batista em Céu Azul, você que não é membro da congregação, mas está participando desse culto, seja bem-vindo a adorar o Senhor conosco também. Vamos nesse instante, antes de orar, ler o texto da palavra do Senhor que se encontra na primeira carta do apóstolo Paulo a Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 1 e versículo 17. 1 Timóteo 1, 17, diz assim a palavra de Deus: Ora, ao Rei eterno e imortal, ao único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. Então, a esse Deus, a esse Rei eterno, que é imortal, a esse único Deus, que toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração seja dada a Ele nessa noite. Você está convidado a adorar o Senhor conosco. Aí mesmo onde você está, na sua casa, participe conosco desse culto. Ore no momento da oração, cante no momento dos cânticos e ouça a palavra do Senhor. Deus abençoe a sua vida. Seja bem-vindo, você que recebeu o link também através de algum irmão da congregação, você que foi convidado a participar desse culto. Vamos orar ao Senhor. Ó Senhor Deus, amado Pai, nós te damos graças, ó Deus, por tua grande bondade e misericórdia. Obrigado, Deus, por mais esse dia que o Senhor nos permitiu viver. E nesse instante, ó Pai, toda a honra e toda a glória nós entoamos ao Senhor, porque o Senhor é o Rei eterno, o Senhor é imortal, o Senhor é o único Deus. Então nós dedicamos a nossa vida como uma declaração de amor e de honra e de glória ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus Cristo, recebe, Senhor, a nossa oração. Receba os cânticos que serão prestados ao Senhor. E fale ao nosso coração a tua santa palavra. Abençoa, Deus, cada família que está participando deste culto conosco, Pai. Em nome de Jesus Cristo, que seja um momento de salvação, de edificação da tua igreja e de glória e honra para o Senhor. Assim oramos, Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida. Vamos nesse instante ouvir uma música, preparando o nosso coração para então ouvirmos a palavra do Senhor. Deus abençoe sua vida em nome de Jesus. E no momento do cântico, participe. Cante, adore junto conosco. Eu olho para a cruz, e na cruz eu vou. Se eu sofrer, participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado o seu amor.
Deus está contando demais. Tchau, beijo. Beijo, tchau. Amém. Graças ao Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos nesse instante meditar na palavra de Deus. Eu convido você, aí mesmo onde você está na sua casa, a abrir a sua Bíblia na palavra do Senhor que se encontra em João. Vamos abrir as nossas Bíblias em João, capítulo 6, para então meditarmos na palavra de Deus. João, capítulo 6, nós vamos ler o versículo 68 e 69. João 6, 68 e 69, que assim diz a palavra do Senhor. Respondeu-lhe Simão Pedro: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e conhecemos que Tu és o Cristo, o Santo de Deus. Até aqui. Ó Senhor, nós oramos para que o Espírito Santo do Senhor ilumine a minha mente, para que a palavra do Senhor seja pregada. Que no abrir da minha boca seja dada a palavra do Senhor. Ó Deus, e que cada irmão, cada visitante, cada pessoa que está ouvindo essa pregação, que os corações estejam preparados como uma boa terra para receber a semente da Tua palavra. Que seja noite de salvação. Em nome de Jesus. Amém, Deus. Meus queridos, esse texto, todo o capítulo 6, ele tem um contexto muito interessante. E é o que nós iremos meditar nesse instante. Aqui, nós observamos que Pedro dá uma declaração de fé impressionante para Jesus. Mas para que chegasse nessa declaração de fé impressionante, onde ele fala: Senhor, para onde iremos? Só Tu tens as palavras de vida eterna, nós conhecemos e cremos que Tu és o Santo de Deus. Para que chegasse a esse ponto de Pedro falar isso, aconteceram muitas coisas aqui no capítulo 6. Em relação a seguir Jesus. Porque muitos abandonaram Jesus, deixaram de segui-lo, mas os discípulos continuaram aqui. E a pergunta que eu faço para você nesse instante é: por que seguir Jesus Cristo? Por que eu estou seguindo Jesus há mais de 11 anos, 12 anos? Por que você aí que está participando desse culto já tem seguido Jesus há muitos anos? Ou dias, ou semanas? E você que ainda não segue Jesus? Que ainda não entregou a sua vida para Jesus? Por que você deve seguir Jesus? Por qual motivo você deve seguir a Jesus Cristo? E é exatamente isso que nós vamos meditar nesse instante. Por que eu devo seguir Jesus Cristo? Primeira coisa, eu vou falar duas coisas por que você não deve seguir Jesus. Primeiro, nós observamos aqui, dos versículos 1 ao versículo 4, que você não deve seguir Jesus apenas pelos milagres que Ele faz. A palavra do Senhor descreve, no início desse capítulo,
João capítulo 6, versículo 1 em diante, diz o seguinte: depois dessas coisas, Jesus atravessou o mar da Galileia, que é o de Tiberíades, e grande multidão seguia porque tinham visto os sinais miraculosos que ele operava na cura dos enfermos. Então Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos, até o versículo 3. Observe que o texto narra que uma grande multidão de pessoas seguia Jesus por causa dos milagres. Jesus fez o primeiro milagre registrado lá em João capítulo 2, onde ele transformou água em vinho. A partir daí, os olhos começaram a ir para cima de Jesus. Jesus começou a ser conhecido. E aí, multidões começaram a seguir Jesus. Depois ele curou cegos, aleijados, ressuscitou pessoas. Jesus transformou, multiplicou pão e peixe, andou sobre as águas, curou leprosos, curou pessoas que estavam endemoniadas, expulsou demônios e tantos outros milagres que Jesus Cristo fez. À medida que os milagres aconteciam, a multidão ficava ainda mais forte. Pessoas vinham de todos os lugares naquela época, trazendo seus doentes, trazendo seus problemas e suas dificuldades, vinham aos pés de Jesus porque ouviram falar que ele fazia milagres. Porque souberam que ele fazia milagres. E à medida que uma pessoa experimentava o milagre, ela espalhava a notícia para outras pessoas. E aí muitos mesmo, vinham até Jesus Cristo por causa do milagre. Mas não siga apenas por causa do milagre. É importante você receber o milagre, é importante se você necessita. Ore para que o milagre aconteça na sua vida. Mas não siga Jesus Cristo apenas e somente por causa do milagre. Mas por quê? Naquela época, o milagre ele era uma autenticação do ministério de Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 3 a 5, os discípulos de João Batista foram enviados por João Batista estava preso, e ele foi lá e falou: olha, pergunta para Jesus se ele é o Messias que ele deveria vir ou se nós devemos esperar outro. E aí no mesmo instante os discípulos foram lá, chegaram para Jesus e falaram: ó, João nos mandou aqui para saber se o Senhor realmente é o Messias ou se nós devemos esperar outro. E aí Jesus, naquele instante, para responder a essa pergunta, ele fez vários milagres lá rapidinho. Curou pessoas, expulsou demônios, fez um monte de coisa lá rapidinho e falou: olha, vão até João e falam o que vocês viram e ouviram. Ou seja, os milagres de Jesus Cristo eram uma confirmação, uma autenticação de que ele realmente era o Jesus, o Filho de Deus, o Messias. Então o milagre é uma autenticação do ministério de Jesus Cristo. Hoje, para crer em Cristo, para receber a salvação, você não precisa receber um milagre. É importante? É importante. Como eu já disse, se você necessita, ore para que o milagre aconteça na sua vida. Mas não é o mais importante. O mais importante é a salvação. Outra coisa, o milagre não garante a salvação de ninguém. Milagre não garante a salvação. Observe, o Senhor Jesus Cristo em João capítulo 6 curou alguns leprosos, 10 para ser mais exato, curou esses leprosos, experimentaram o milagre, viram algo que jamais tinham visto, cura da lepra. E aí a palavra do Senhor nos diz que Jesus falou: olha, vão ao sacerdote e façam o que deve ser feito lá. E eles estavam indo caminhar, e nesse caminhar eles foram curados, certo? Quando de repente eles perceberam que estavam curados, os outros seguiram o seu caminho, apenas um voltou até Jesus Cristo. Apenas um voltou até Jesus Cristo. De todos os que experimentaram o milagre, só um voltou para Cristo. Só um voltou para agradecer Jesus. Milagre não é garantia de salvação. Muitas pessoas experimentam milagre porque outros oram, porque acreditam no poder de Jesus, mas não experimentaram a comunhão com o Senhor. Isso sim é salvação. Então não siga Jesus Cristo apenas por causa do milagre. O milagre também é por tempo limitado. É por tempo limitado. Por exemplo, a palavra do Senhor nos diz em João capítulo 11 que Jesus ressuscitou Lázaro. Lázaro havia morto, já estava sido sepultado há 4 dias, já estava em estado de decomposição. A Bíblia diz que Jesus Cristo foi lá e ressuscitou. Lázaro viveu um dos maiores milagres da história, que foi a ressurreição. Aí eu pergunto para você, cadê ele? Cadê o Lázaro? Está vivo até hoje aqui na terra? Não, ele morreu depois de novo. Ou seja, o milagre é por tempo limitado.
O filho da viúva de Naim, que foi ressuscitado por Jesus, cadê ele? Morreu. E tantos outros, todas aquelas pessoas que experimentaram o milagre, eu, você, que experimentamos o milagre hoje, vai chegar um dia que vai acabar os nossos dias aqui, nós vamos morrer. E aí? Ter experimentado o milagre não vai garantir a nossa vida eterna no céu. Não siga Jesus Cristo apenas por causa do milagre. Aquela multiplicação de pães e peixes que Jesus Cristo fez nesse texto aqui, de João capítulo 6. Eles viram o milagre, experimentaram o milagre do Senhor, comeram do peixe e do pão multiplicado. Só que chegou num dado momento, abandonaram Jesus, não quiseram mais saber dele. E para ser mais sincero, a maioria desses foram aqueles que acusaram, apontaram o dedo para Jesus e gritaram: crucifica, crucifica. Experimentar o milagre não é garantia de salvação. Certa vez, uma pessoa disse que estava indo para a igreja, agora estava precisando ir para os pés do Senhor, porque havia descoberto uma doença sem cura, e só Deus podia curá-la. Então ela estava indo para a igreja. Ou seja, indo por causa do milagre. Não siga Jesus Cristo apenas por causa de um milagre. Porque se por acaso esse milagre não acontecer, você rapidinho vai abandonar a Cristo. Ou mesmo, quando acontecer, rapidinho você vai abandonar também, porque não vai mais ter necessidade de você estar seguindo Jesus. Você já experimentou o milagre? Então não siga Jesus Cristo apenas por causa do milagre. Não o siga apenas. Porque milagre não é sinal de fidelidade. Receber o milagre não quer dizer que você é fiel a Deus, fiel a Cristo. Olha, todos esses que experimentaram o milagre abandonaram Jesus Cristo. Viraram as costas para Jesus e não suportaram a sua pregação. Não vá atrás de Cristo, não siga Jesus apenas por causa do milagre. Não vá numa igreja apenas porque você precisa do milagre. Não ouça a palavra, não leia a palavra apenas porque a situação não tem mais jeito, o médico já falou que para você ir para casa e esperar os dias. Não siga Jesus Cristo apenas porque os profissionais da saúde falaram que não tem mais jeito. Não é apenas por isso. Não siga apenas por causa do milagre. Outra coisa que nós observamos também nesse texto é que você não deve seguir Jesus apenas por causa da provisão de alimento. Nesse texto, a Bíblia diz que a multidão inteira estava ali com fome, estava anoitecendo e Jesus Cristo multiplicou pão e peixe. E a partir de então, aquela multidão seguiu mais ainda Jesus. Ficou ainda mais no pé de Jesus. De modo que era dia e noite eles estavam no pé de Jesus, porque Jesus, além de fazer milagres, ele também dava comida. Distribuía comida, multiplicava comida. Então não tinha mais necessidade de muitos deles até trabalhar, porque Jesus estava multiplicando comida. Não siga a Jesus. Não frequente uma igreja. Não vá para os pés do Senhor apenas por comida ou bebida. Não seja essa a sua situação. Observe o que diz a palavra do Senhor no versículo 27. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Ainda assim, no versículo 26, ele diz: em verdade vos digo, que me buscais não pelos sinais miraculosos que vistes, mas porque comestes do pão e vos fartastes. Havia um grupo de pessoas também que estavam seguindo Jesus, não somente pelos milagres, muitos eram pelos milagres, mas não somente pelos milagres, mas também porque Jesus multiplicava pão e peixe. Já pensou? Andar com uma pessoa que faz milagre e ainda multiplica pão e peixe? Estavam seguindo Jesus apenas por isso, para encher a barriga. Infelizmente, existem pessoas hoje que vão para a igreja, frequentam a igreja porque às vezes está passando por um momento de dificuldade e estão precisando de alimento, só por isso que vão. Não vão por outro motivo. Chega num dado momento, se a liderança da igreja fala: olha, não temos uma cesta para dar para você, a pessoa some, não quer mais saber. Ou se a pessoa vai indo, chega num dado momento que aquilo não é suficiente, procura outro local para poder ir receber comida. Mas não aceita um compromisso sincero com o Senhor. Não entrega a sua vida para Jesus. Não experimenta o milagre do Senhor, a salvação do Senhor. Só quer ir porque lá tem distribuição de alimentos. A mesma coisa já acontecia na época de Jesus. As pessoas andavam, seguiam Jesus Cristo, muitos somente pelos milagres. No dia que Jesus não fazia milagres, também não seguia.
e andavam pela provisão de alimento. No dia que Jesus pregava um sermão mais duro, não multiplicava comida, eles deixavam de seguir Jesus. Não seja essa a sua situação. Observe que a mulher samaritana, lá em João capítulo 4, falou, Jesus falando sobre a água da vida. A água que ia matar a sede espiritual dela, mas ela queria a água física. Falou, me dá dessa água para nunca mais ter sede e não precisar voltar mais aqui. Ou seja, ela queria alguém que resolvesse o problema dela para ela não precisar mais ir lá pegar água do poço e levar para casa. Não siga Jesus apenas para que ele resolva seus problemas aqui. Jesus não é apenas um resolvedor de problemas. Jesus é Salvador. Não siga apenas por isso. A palavra do Senhor também nos diz que muitos discípulos, versículo 26 e 34 desse texto, só queriam encher a barriga. Jesus critica eles por isso. Vocês estão me seguindo não pelos milagres, mas pela comida. Só queriam encher a barriga. Muitas pessoas hoje fazem isso também. Mas que não seja o seu caso. Não siga Jesus. Não vá à igreja apenas porque lá distribui uma cesta. Não vá para a igreja apenas por isso ou por aquilo outro. Se você tem necessidade, peça, vá, tranquilo, não tem problema. Mas que não seja isso o principal motivo de você estar seguindo Jesus. O principal motivo de você seguir Jesus deve ser por quem Ele é. Ele é o seu Salvador. Quem foca no alimento físico não suporta o alimento espiritual. Observe que nesse texto, em João capítulo 6, Jesus Cristo, quando começa a falar sobre o alimento espiritual, que ele diz que ele é o pão da vida, a pessoa tinha que ter relacionamento, comunhão com ele, porque ele é o pão da vida, o Salvador que dá vida eterna. Quando Jesus toca nesse assunto, a maioria, a grande multidão, abandonou Jesus e falou, olha, quem é que pode suportar isso? Quem que pode escutar isso? Nós vamos te ouvir outro dia. A mesma coisa o apóstolo Paulo, quando pregou a palavra de Deus, pregou a palavra, muitas pessoas falaram, não queremos saber sobre isso não. Sobre isso a gente vai te ouvir outro dia. Não quiseram saber. Quem vai atrás apenas do alimento físico não suporta o alimento espiritual. Quantas e quantas pessoas, eu posso falar com experiência, porque eu tenho presenciado isso, às vezes na congregação, pessoas que frequentavam, mas quando eram confrontados com a palavra, com a pregação da palavra, não queriam mais saber. Sumiam. Estavam lá enquanto tinha algo para eles. Algo físico, alimento físico, mas no dia ia confrontar com a palavra, falava do compromisso, que eu precisava entregar a vida para Jesus Cristo, precisava crer em Cristo como Salvador para receber a sua salvação. Quando tocava nesses assuntos sobre perdão dos pecados, salvação, a pessoa não queria mais saber. Sumia de lá. Ia para outro lugar onde tinha distribuição de alimento também. Não seja essa a sua situação. Quem vai só pelo alimento físico não suporta o alimento espiritual. Quando a palavra é pregada, é confrontada o seu coração, a pessoa não suporta e não quer saber. Que não seja essa, então, a sua situação. Não siga Jesus Cristo apenas por milagre ou por alimento físico. O alimento físico não produz a salvação. Não produz a salvação. Observe o que diz o versículo 27 que eu acabei de citar. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus, o Pai, o marcou com seu selo. Trabalhar, esse esforço, corra atrás, não apenas da comida física. Isso é importante, é lógico. Nós precisamos nos alimentar. Se não tem comida, precisa correr atrás, precisa dar um jeito. Mas que não seja o seu principal foco em seguir Jesus, o alimento físico. Porque ela não produz salvação. Alimento físico não produz a salvação em nosso coração. Não produz. Quando Jesus conversava com a samaritana, Jesus não tirou água do poço de maneira milagrosa e deu para ela. Jesus se ofereceu como água viva. A mesma forma que quando as pessoas estavam com fome, Jesus multiplicou o pão, mas Jesus falou que Ele era o pão da vida que dava vida eterna. Ou seja, não se limite ao físico, àquilo que se vê, mas aquilo que é eterno, porque a Bíblia diz que aquilo que nós vemos é passageiro, mas o que não se vê é eterno, ou seja, salvação, pão da vida, água da vida, Jesus Cristo. É isso que você precisa focar. É esse o principal motivo de você seguir Jesus, por quem Ele é. E aí nós chegamos então nesse texto, que foi lido no início, João capítulo 6, versículos 68 e 69. A multidão estava ali com Jesus, Jesus começou a pregar esse sermão duro e eles foram embora. Jesus virou para os discípulos, para os 12 e falou, e vocês também, vocês não vão embora também? Vocês não vão sumir também? E aí é onde Pedro faz essa declaração que diz, Senhor,
para onde iremos? Para que outro lugar a gente pode ir? Só o Senhor tem as palavras de vida eterna. Nós sabemos e cremos que Tu és o Santo de Deus que deveria vir. Não temos para onde ir. O único Salvador é o Senhor. Ou seja, siga Jesus Cristo, porque somente Ele é o Salvador. Não siga pelo milagre que Ele possa fazer. Como me disse certo pastor, o melhor do que o milagre é não precisar dele. Mas se por acaso você precisa do milagre, ore, experimente o milagre do Senhor como eu tenho experimentado. Se você está precisando de alimento, ore, busque, corra atrás, mas que não seja o principal foco. Siga Jesus Cristo por quem Ele é. E Ele é o Salvador. Siga Cristo porque Ele tem as palavras de vida eterna. Olha o que Pedro falou, Senhor, só Tu tens as palavras de vida eterna. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar outra pessoa que possa falar e pregar as palavras de vida eterna. Você não vai encontrar em nenhum outro lugar alguém que possa te levar para o céu. Não vai encontrar. Somente Cristo. Somente Cristo é o Salvador. Nenhuma outra pessoa morreu na cruz para te salvar. Nenhum outro ser é o Filho de Deus que morreu na cruz para salvar a sua vida. Somente Cristo. Somente Ele é o Evangelho. Porque o Evangelho, o resumo do Evangelho é a vida de Cristo, a sua morte, a sua ressurreição e a sua segunda vinda. Então, o Evangelho é isso. E o apóstolo Paulo falou que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo que crê. Ou seja, o único que dá a salvação é Deus por Jesus Cristo. Judas, versículo 25, diz que o Senhor é o único Salvador por Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, em nenhum outro lugar existe palavra de vida eterna. Nenhuma outra palavra, nenhum outro evangelho, nada pode produzir salvação no seu coração. Somente as palavras de Jesus Cristo. Então, siga Jesus Cristo, porque somente Ele tem as palavras de vida eterna. Siga Jesus Cristo, porque Ele é o Santo de Deus. Pedro falou isso, Tu és o Santo de Deus. Ele é o escolhido, o separado por Deus, o enviado para nos salvar. Ele é o Senhor, o Cristo, o Salvador. Ele é o Santo de Deus. Foi Ele que desceu do céu. Foi pregado naquela cruz por mim e por você. Porque na terra não havia ninguém bom, santo o suficiente que pudesse pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Então Deus, na pessoa de Cristo, veio, foi pregado naquela cruz para pagar o preço pelo meu e pelo seu pecado. Ele é o Santo de Deus. O Santo de Deus. Siga Jesus Cristo por crer nele. Pedro falou aqui nesse texto, nós cremos. Então creia em Cristo. Porque se você crer em Cristo, consequentemente o milagre acontecerá e a provisão de alimento também. E ainda que não aconteça, você continua firme no Senhor. Creia em Cristo. Siga Ele por crer nele. E lembrando que crer não é apenas acreditar, mas é um acreditar tão forte e sincero no seu coração ao ponto de você se render a Cristo, o seu Senhor e Salvador. Siga Jesus Cristo por crer nele. Siga Jesus Cristo por conhecer Ele. Pedro falou isso também, Senhor, nós cremos e conhecemos. Conhecer de andar junto, de conviver. A palavra do Senhor nos diz em João capítulo 17, versículo 3, Jesus falando, ora, a vida eterna é essa, que conheçam a Ti, o único Senhor, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então, a vida eterna é conhecer Jesus, conhecer a Deus. Siga Ele por conhecê-lo, por ser amigo dEle, por andar junto, por ouvir as suas palavras e por falar com Ele. Siga a Deus, siga a Cristo por conhecê-lo. Siga a Cristo sem se preocupar com as outras coisas, porque essas serão acrescentadas. Mateus capítulo 6, 33, o Senhor Jesus Cristo falou, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Essas outras coisas, no contexto ele fala, é alimento, é roupa, é aquilo que nós precisamos para nos manter. Quando você busca Cristo, segue Cristo por quem Ele é, busca em primeiro lugar o reino de Deus, essas outras coisas serão, consequentemente, automaticamente acrescentadas. Então,
O principal foco não deve ser a bênção, mas o abençoador. O principal foco não deve ser o milagre, mas aquele que faz o milagre. O principal foco não deve ser a coisa em si, mas o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o Salvador que faz todas as coisas. Siga Jesus Cristo e as outras coisas serão acrescentadas. Siga Cristo porque podemos todas as coisas nele que nos fortalece. O apóstolo Paulo também falando sobre alimento, sobre dificuldade, ele também fala, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Siga Cristo porque é nele que você é fortalecido. Com alimento ou sem alimento ele te fortalece. Com milagre ou sem milagre ele te fortalece. Porque nós vemos na vontade dele. Então não busque por causa do milagre, por causa de alimento. Porque quando isso acabar você vai abandoná-lo. Busque Jesus Cristo, siga Jesus Cristo porque é ele quem te fortalece. É por isso que você deve segui-lo. Caso contrário você vai abandonar a fé. Caso contrário você vai abandonar a sua caminhada cristã. Siga a Cristo porque somente ele é o caminho que leva até Deus. Somente ele é a verdade que liberta. Somente ele é a vida espiritual, como diz João 14, versículo 6. Siga Cristo porque somente ele é o mediador entre nós e Deus. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homens. Siga a Jesus Cristo porque somente ele pode te levar até Deus. Siga a Jesus Cristo porque somente pelo nome dele nós devemos ser salvos. Atos 4,12 diz isso. Em nenhum outro nome há salvação, porque debaixo do céu não existe nenhum outro nome pelo qual devemos ser salvos. Siga Jesus Cristo, porque somente no nome dele há salvação. Siga Jesus Cristo também, porque somente ele é a porta de entrada no céu. João capítulo 10, versículo 9, o próprio Jesus falou isso, eu sou a porta, quem entrará por mim, entrará e achará pastagem. Somente Cristo é a porta que leva até o céu. Siga ele por isso, por esse motivo. Siga a Cristo não pelos milagres, não pelo alimento físico apenas, mas por quem ele é. Por quem ele é. Ele é o Senhor, ele é Salvador, ele é o pastor das ovelhas, ele é o príncipe da paz, o Messias, o Jesus, é ele. Siga por isso, por esse motivo. Não temos outro lugar para ir. Pedro disse, Senhor, para onde iremos? Você não tem outro lugar para ir. Se você quer ir para o céu, não tem outra pessoa a quem buscar, a quem recorrer. Siga Jesus por isso. Porque somente ele pode te levar para o céu. Somente ele pode te salvar. Se você estava seguindo por outro motivo, se você estava buscando Cristo, buscando Deus por outro motivo, por causa de um milagre, porque ouviu uma sentença, vamos colocar dessa forma, pronunciada por um médico de que não tem mais jeito, você está precisando de ajuda aqui, não siga somente por isso. Lógico, Jesus pode fazer tudo isso? Pode, e eu sou prova viva de que ele pode fazer tudo isso. Mas você deve seguir Jesus por quem ele é, porque ele é o Salvador, porque ele pode te levar para o céu, ele é o único que pode fazer isso. Então Deus abençoe a sua vida. Deus abençoe a sua vida, te fazendo mudar de pensamento se você pensava assim. E te fazendo seguir Jesus por quem ele é, por ser o Salvador da sua vida. Nós vamos ouvir uma música e logo após nós estaremos orando por você que vai entregar a sua vida para Jesus. Se você estava seguindo Jesus por outro motivo, mude de ideia, entregue a sua vida para Jesus hoje por quem ele é, porque ele é o seu Salvador. E se você estava afastado dos caminhos do Senhor, se reconcilie também. Orando, entregando, reconciliando com o Senhor. Nós vamos ouvir essa música e logo após estaremos orando por você. A minha alma estava longe do caminho do céu. Eu era pobre, desprezado, pecador. Mas Jesus transformou minhas trevas
desde que o aceitei, e na tempestade posso sossegar, pois com ele fui liberto do perigo e do mal, pois estendeu a sua mão para mim. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim. Meu amigo e irmão, Jesus disse em sua palavra que aquele que não nascer de novo da água e do Espírito não pode jamais ver o reino de Deus. E hoje ele te convida a fazer de você uma nova criatura, escrever uma nova história, fazer morada em seu coração. Assim como ele mudou minha vida e de milhares de pessoas, ele quer mudar a sua também e fazer de você um campeão. Aleluia. Quando Jesus estendeu a sua mão, quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, eu era pobre, perdido e sem Jesus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, Amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor por essa música. Então, nesse instante eu falo com você que entendeu essa mensagem. Você que seguia Jesus Cristo por causa de um milagre. Você que seguia Jesus Cristo por causa de alimento. Você que seguia Jesus por causa de qualquer outro motivo. Você que abandonou Jesus Cristo quando o que você queria não aconteceu. Mas que você ouviu essa mensagem e entendeu que você deve seguir Jesus por quem Ele é. Porque só nele há as palavras de vida eterna. Só Ele é o Salvador. Ele é o único que pode nos levar até Deus. Se você entendeu que precisa fazer isso, ore nesse instante entregando a sua vida para Jesus. Não há outro lugar, não tem para onde você ir. Se você quer ir para o céu, não existe outra coisa, outra pessoa, outro ser que você possa pedir ajuda. Somente Cristo. Então entregue a sua vida para Jesus nesse instante. Ore junto comigo. Senhor Jesus, eu reconheço que sou um pecador. Eu reconheço que buscava outras coisas. Mas nesse instante, eu te peço perdão. E te peço a tua salvação. Eu quero te seguir por quem o Senhor é. Porque o Senhor é Salvador. Porque o Senhor é o único que pode ter as palavras de vida eterna. Por isso, perdoa os meus pecados. Salva a minha vida, Senhor. Escreve meu nome no livro da vida no céu. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Então, Deus abençoe a sua vida. Escreva aqui embaixo nos comentários a sua decisão. Você que entregou a sua vida para Jesus. Está aparecendo aqui também o meu WhatsApp. Você pode entrar em contato também para mandar uma mensagem falando: olha, eu entendi a mensagem, entreguei minha vida para Jesus. Envie uma mensagem para esse WhatsApp que está aparecendo aqui na tela. E nós vamos nesse instante orar, encerrando esse momento, esse culto. E logo após seremos conduzidos, no Salmo 4:8. Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, quero te agradecer por esse culto. Ó Deus, obrigado porque o Senhor nos conduziu a adorar ao Senhor.
que o Senhor tenha recebido as músicas cantadas, que o Senhor tenha ouvido as orações entoadas ao Senhor, que o Senhor tenha, Senhor Jesus, falado de maneira muito especial a cada coração que ouviu essa mensagem. Obrigado, Deus, pelo alimento espiritual que foi a Tua palavra. Ajude-nos a Te seguir, Senhor, cada dia mais por quem o Senhor é. Ó Deus, nos dê nesse instante uma boa noite. Ajude-nos a descansar no Senhor. Abençoe cada pessoa que ouviu esse culto, essa pregação. E se ainda assim, Pai, eles precisam de um milagre, que o Senhor, com Teu poder, faça esse milagre para a glória do Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Assim oramos. Amém, Deus. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Paz eu lhe darei e dormirei, porque só Tu, Senhor, me faz repousar em segurança. Salmo 4:8. Segue caminhando, segue caminhando.